todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Wordle Card. Eu sou Night e hoje trago-vos uma tag que é a tag Feitiços de Harry Potter. Como vocês sabem, hoje, dia 30 de agosto, é o dia de aniversário de uma das personagens de Harry Potter, que é o Neville Longbottom, e amanhã, dia 31, será o aniversário do próprio Harry Potter e da criadora deste mundo, que é a J.K. Rowling. E vocês nunca ouviram falar neste canal desta saga. E vocês não fazem ideia, porque eu não falo sobre isso, né? Que eu sou super fã dessa mesma saga. Portanto, eu achei que vos devia trazer uma coisa totalmente nova e diferente do habitual. E portanto, esta é mais uma celebração relativamente àquela saga de livros de fantasia sobre um menino feiticeiro que sobreviveu, que vocês estão a ouvir pela primeira vez aqui neste canal. Estas perguntas, eu não tenho certeza se alguém aqui no Booktube português já fez esta tag, provavelmente sim, porque não é nada novo debaixo do sol, na verdade. Eu retirei esta tag em inglês da internet e como eu sou preguiçosa, né? Coerência! Não traduzi as perguntas, portanto eu vou deixar cá abaixo na caixa de descrição as perguntas no original e traduzidas com uma tradução livre, e isto até tudo um 2 em 1, assim vocês aproveitam e gozam com o meu sotaque. Portanto, aqui vai a primeira pergunta. Expecto Patrono, a childhood book connected to good memories. Eu não era este livro que eu vos queria mostrar, não é? Porque eu não o tenho. Mas é da mesma autora, é da Sofia Mello-Brenner Anderson, que é O Cavaleiro da Dinamarca. Eu queria mostrar-vos a Fadoriana, mas eu não tenho ainda esse livro aqui nas estantes do Covil. E como não falar da Sofia Mello-Brenner Anderson como autora de livros que nos remetem a memórias da infância. Todos nós, penso eu, lemos obras da autora na escola, não? Provavelmente na primária, não é? Já vai sim, os tempos. E eu confesso que já não me lembro de nada que fala O Cavaleiro da Dinamarca. E ainda assim lembro-me relativamente pouco da Fadoriana. No entanto, eu lembro-me que era uma história de superação e que eu adorei aquela história. Inclusive eu cheguei a vê-la dramatizada em teatro quando era miúda e achei maravilhosa a história. Como a Fadoriana consegue ultrapassar os seus problemas e os grandes obstáculos que aparecem na sua vida. Portanto, esta é pelo menos a autora que eu escolho para responder é a primeira pergunta desta saga. De seguida, o próximo feitiço é Expelliarmus, a book that took you by surprise. E eu ainda estou a ler este livro no momento que eu estou a fazer esta tag, mas eu tenho que os mostrar. Este é O Rei que Foi e Um Dia Será, de T.H. White. Este é uma versão omnibus, tem as 4 obras iniciais desta saga, que é uma quadrilogia, parece que vamos fazer as neiras. E há um 5º livro, que é tipo um 4+1, que eu penso que não terá sido publicado em Portugal, mas esta é a quadrilogia original. E é mais um reconto da história do mito arturiano. E eu ainda estou relativamente no início, ainda estou no primeiro livro, mas eu tenho estado a adorar esta história. Para quem não sabe, A Espada Era a Lei, o filme da Disney, foi inspirado no primeiro livro aqui desta quadrilogia, de T.H. White. E eu estou a adorar esta história. Eu pensava que era uma coisa história medieval, bastante séria. E tem partes sérias dos cavaleiros, mas ao mesmo tempo é uma história que provavelmente será algo transversal à época. Este livro é dos anos 30 a 40. É uma história que nos é contada como se fosse um avôzinho a contar-nos à lareira. E eu acho isso enternecedor, acontece mesmo com o Hobbit, e eu penso que deverá acontecer a mesma coisa com as Crónicas de Nárnia de C.S. Lewis. E eu acho amoroso porque, por um lado, estão-nos a contar a história, há uma proximidade tão grande, há bastantes piadas, há bastante sarcasmo, que eu adoro, e ao mesmo tempo nós estamos a aprender porque nos vão ensinando. Naquele tempo as coisas eram assim e assado, agora já é bastante diferente, não é? Mas eu estou a adorar esta história e realmente foi uma surpresa porque eu pensei que seria contada num tom totalmente diferente. E é a minha resposta para este feitiço. O feitiço seguinte é Prior Incantato, The Last Book You Read.
E eu tenho aqui o Brasil, de Ian McDonald. Este é um livro de ficção científica que serviu inclusivamente para o desafio da Sofia Delimiakis, o Safia Challenge. E este livro também foi, de certa forma, uma surpresa, porque eu pensava que ele seria uma coisa e saiu outra, que eu gostei, atenção, e o que eu vou dizer está na sinopse, não é spoiler. Ele passa-se em 3 momentos históricos do Brasil, passado, presente e futuro. E a forma como as histórias das várias personagens se conectam é muito interessante, e a forma como é abordada a tecnologia e a fé, eu acho que está excelente. Para quem gosta de ficção científica e gosta de ler coisas fora da caixa, ainda assim dentro do género, eu recomendo Brasil, de Ian McDonald. De seguida, nós temos Alô Amora, a book that introduced you to a genre you had not considered before. Eu tenho para vos mostrar Cosmos de Carl Sagan, que eu finalmente terminei de ler este ano. E este livro é maravilhoso. Este foi, não digo o primeiro, mas um dos primeiros livros de não-ficção que eu li. Muito por causa da série. Eu vi alguns episódios do remake com o Neil deGrasse Tyson, que foi discípulo de Carl Sagan. Entretanto, também tenho o original dele para ver, a série, e eu quis ler o livro para complementar. Carl Sagan, para além de um cientista, era um comunicador exímio. E isso está espelhado neste livro. Ele tinha uma cultura, uma capacidade de desconstruir conceitos científicos e ao mesmo tempo dar-nos conceitos históricos, sociais, às vezes pequenas histórias da vida dele. Brutalíssimo. Ele consegue conectar todas estas informações. Ele consegue dar-nos contextos para a evolução da ciência de determinada forma com essas informações. Ele deveria ser uma pessoa cultíssima, devia ser maravilhoso ter uma conversa com Carl Sagan. E foi dos melhores livros que eu já li este ano e provavelmente será um dos melhores. Ele tem uma capacidade de comunicar, maravilhosa. Há inclusivamente aqui um capítulo que fala sobre leitura, sobre livros e sobre conhecimento. É maravilhoso, a sério. Para quem não tem conhecimentos básicos científicos, ainda assim, apesar de Carl Sagan tentar desconstruir e transformar os conceitos de forma que quase toda a gente entenda, eu não aconselho a quem não tiver conhecimentos básicos de ciências experimentais, sobretudo da astrofísica. Mas se for o caso, por favor, leiam este livro, porque ele é maravilhoso. E eu tenho vários outros livros de Carl Sagan para ler, vários livros de ciência para ler, muito por causa deste livro, e sem dúvida que introduziu-me ao género de não-ficção. E leiam. Leiam este livro. Próximo feitiço, Ridiculous. A funny book you've read. Eu tenho aqui para vos mostrar Devious Book for Cats, por Fluffy and Bunkers, que naturalmente são 2 gatos que não existem. Este livro é uma compilação de textos e de ilustrações de vários autores que nos contam situações com gatos, não é? E para quem tem felinos, vai-se de certeza rever neste livro. É uma leitura relativamente leve para relaxar no sofá e pensar na próxima asneirola que os nossos amigos peludos estarão a congeminar antes de jantar para nos fazer. É um livro essencialmente divertido, como a própria feitiça indica, e um relativamente leve. De novo, para quem tem gatos, é uma excelente recomendação, porque vocês vão rever-se. Vão rever-se aqui nestas histórias dos nossos amiguinhos peludos que eram admirados como deuses no Antigo Egito e que ainda não se esqueceram disso. Próximo feitiço é então Sonoros, a book you think everybody should know about. E assim, eu não vou voltar a falar de Harry Potter. Inclusive há um vídeo especial aqui no canal que eu falo imenso sobre esta saga e acho que vou deixar aí nos cards para vocês verem ou reverem, para não vos estar a amassar mais, não é? Eu podia também falar no Ciclo Terra-Mar, de Ursula K. Le Guin, podia falar de Tigana, de Guy Gavriel Kay, mas eu vou-vos falar de Neil Gaiman, porque é mais uma novidade aqui no canal. Então eu tenho Neverwhere para vos apresentar, que de todos os livros que eu já li, e eu tenho imensos, né? E que eu estou a comprá-los, né? Pronto.
É um autor que eu tenho vindo a descobrir e que eu adoro. Este é dos livros que eu, entretanto, né, já li. É o meu favorito. Eu li-o quase todo num dia. Não conseguia deixar de ler. Eu tinha que saber mais, eu tinha que continuar a ler e a sentir esta história que se passa em duas Londres bastante diferentes. Ou talvez não. É uma viagem maravilhosa. Neil Gaiman é fantástico a contar-nos histórias do imaginário, ou não. Ele tem muito o conceito de realismo mágico. Mas será que são mesmo histórias de fantasia? Ou será que são histórias sobre mundos que nós simplesmente não conseguimos ou não queremos ver? Ele tem um sarcasmo maravilhoso. E ele consegue, com histórias tendencialmente infantis, ensinar-nos tantas verdades sobre os humanos e sobre os adultos, que é maravilhoso. E, inclusivamente, este livro foi-me recomendado tanto pela Sofia como pela Xinha, que é a Ana do Phoenix Flight. É da idade. Como poderia ser um potencial favorito. Inclusivamente, ele fez parte de uma tag de favoritos aqui do canal e efetivamente vocês acertaram. Porque... Leiam também do Gaiman, por favor. Não se vão arrepender. O feitiço seguinte é Obliviate, a book or spoiler you would like to forget having read. Eu tenho para vos Jane Eyre, de Charlotte Brontë, um livro que eu já li há imensos anos, e que nesta edição muito específica tem na sinopse um major spoiler da história. Portanto, se vocês tiverem esta edição, vocês não leiam a sinopse, por favor. Eu fiquei louca, porque ele estava na minha lista, assim como o outro livro de uma das irmãs, que é o Monte dos Vendavais, que é da Emily Brontë. Estavam os dois na lista, leu-os para casa, e eu caí na estupidez de ler a sinopse. Depois já os ter comprado e saber que eu os queria ler. Não sabia muito bem porquê, mas queria ler. Eu senti labaredas, não é? Assim, fogo do inferno, não é? Mas eu li na mesma. E adorei. É um livro fantástico sobre superação e sobre personagens femininas fortíssimas. Mas irritou-me bastante. Eu na altura queria desconhecer o spoiler, não é? Não aconteceu. Mas eu adorei o livro na mesma. Okay? Mas por favor, editores estejam a ver isto. Não façam sinopses com major spoilers. Ok? Por favor. E magoa-nos. Ok? Isto é doloroso. Mas é um excelente livro na mesma, eu adorei, mas não era necessário. Feito isso seguinte, temos Imperial, a book you had to read for school. E eu aqui vou ser batuteira, tipo a Corina de Morrendo da Noite. E então vou-vos mostrar um livro da coleção Buffy the Vampire Slayer, As Crónicas de Angel. Este é um dos livros, imensos livros, do universo de Buffy the Vampire Slayer. Eles são cerca de 100, né? Em Portugal só estão traduzidos a 10, entre novelizações e histórias originais. Os livros originais também têm alguns companions, BDs, pronto, é imensa mesmo, imensa coisa. E eu trouxe-vos este porquê? Porque, como eu já falei também num vídeo, uma tag aqui no canal que eu vou deixar nos cards para vocês verem a rever. Assim como também vou deixar o vídeo dos favoritos, que eu não faço a mínima ideia se falei que ia deixar nos cards para vocês verem a reverem, porque eu agora tenho 30 anos e sou velha, né? Já não me lembro das coisas. Eu não considero que deveria haver listas de livros obrigatórios e não obrigatórios para ler nas escolas. Okay? Há obras que faz sentido estudarmos e há obras que não fazem sentido. E a introdução de outras obras mais recentes de autores portugueses, ou até de alguns livros que os miúdos possam ler só porque sim, nem que seja para fazer uma ficha, né? E apresentar à turma, já é uma valência, porque nós estarmos a obrigá-los não vale a pena, tal e qual como o ensino pode perfeitamente comprovar. E este foi uma das poucas tentativas que alguma professora portuguesa iluminada que eu tive, né, teve, que foi, opá, vocês leem um livro qualquer, não me interessa qual, mas vocês leem um livro qualquer, fazem uma ficha de leitura e depois apresentam à turma. E foi este o livro que eu na altura selecionei para ler e apresentei à turma, portanto, nós podemos perfeitamente, enquanto educadores, não necessariamente professores, mas enquanto educadores, tentar
introduzir as camadas mais jovens à leitura e não precisamos de pô-los a ler o sermão aos peixes. Ok? Há outras coisas, não é? Portanto, e dar-lhes aos miúdos a oportunidade de eles poderem fazer isso sozinhos, autonomamente, um livro qualquer para lerem, eu diria que é uma excelente opção. De seguida, o feitiço que eu tenho para vos falar é Crucio, A Book That Was Painful to Read. Eu sei que estou sempre a falar neste tipo de coisas de a rapariga que roubava livros de Marcus Jacques, mas histórias da Segunda Guerra Mundial, para mim, ou de qualquer guerra, deixam-me no chão. Porque não são meras histórias inventadas, são coisas que aconteceram. E é a possibilidade, como eu já vos disse, e vou deixar nos cards para vocês verem reverem num vídeo, é a possibilidade de tocar um raio aéreo e ser o fim. O fim que é imposto por um déspota que decidiu fazer uma guerra que não é nossa e que não é para lutar pelos nossos ideais. E é isso que se retrata aqui na rapariga que roubava livros, em que a história é contada da perspectiva dos alemães, que não tinham nada a ver com o tipo que estava a mandar neles. E eu já estou a ser condescendente a chamar-lhe isto. Qualquer livro deste género é doloroso de ler. Eu penso que é o Shades of Grey, eu não me lembro como é que ele chama em português, da Ruta Sem Pétis. É exatamente a mesma coisa. Eu vou igualmente deixar nos cards para vocês verem a ver o vídeo em que falo sobre a leitura desse livro. Portanto, é a minha resposta para esta pergunta. E finalmente, o último feitiço que eu tenho aqui na minha lista é Avada Kedavra, A Book That Could Kill, Interpret As You Will. E o livro que eu tenho para vos mostrar, e que eu penso que eu nunca mostrei, até porque ele é bastante pesado, são os contos completos dos Irmãos Grimm, tradução de Teresa Aica Pairos e coordenação científica de Francisco Vaz da Silva, que é inclusivamente o autor da coleção, que eu tenho ali já alguns livros, de contos tradicionais europeus. E eu penso que já esgotei os cards para vocês verem ao reverem, por isso eu vou deixar cá embaixo na caixa de descrição o vídeo relativamente a contos tradicionais infantis que já existe aqui no canal. E isto é definitivamente um livro que mata, né? Não é só pelo peso, também é por algumas concepções que são aqui aventadas por os Irmãos Grimm no início do século XIX, com os seus contos tradicionais, com histórias tradicionais, talvez não infantis, mas definitivamente tradicionais. E que é pesado, como vocês podem ver. Esta tag chegou ao fim e, portanto, eu vou nomear algumas pessoas para serem vítimas desta tag. E então, eu vou nomear a Corina de Barrenta Noite. Será de chorar. Eu vou nomear também a Xinha, ou melhor dizendo, a Ana do canal de Phoenix Flight, e vou nomear também a Marta do Book Marta para responderem a esta tag. Digam cá abaixo nos comentários se já leram algum destes livros, se pretendem ler algum deles e, acima de tudo, se são fãs de Harry Potter e qual é a vossa casa de Hogwarts. Já agora, nós vemos-nos no próximo vídeo e boas leituras!